Olá, tudo bem? Hoje é o dia do estresse. Nada para se comemorar, mas sim para utilizar a medicina de forma preventiva, para se ter e se pensar em qualidade de vida. Então, hoje, no dia do estresse, nós vamos falar do que é o estresse, as fases do estresse, sinais e sintomas, como o cortisol pode ser dosado e o que ele interessa nisso e o tratamento. Tá? Então a primeira coisa é entender o que é estresse, que nada mais é do que uma reação natural do seu corpo, né, do nosso organismo, uma situação que nos leve a um estado de alerta ou de ameaça. Ele se prepara com alterações físicas e emocionais. No colégio, a professora falava muito na biologia que é o estímulo de brigar ou correr. A gente divide o estresse em dois tipos, o estresse agudo ou estresse crônico. O estresse agudo é aquele mais intenso, ele é de maior intensidade, né, abrupto, e ele tende a ter curta duração. A gente vê muito numa situação de cirurgia, de um acidente, ou, por exemplo, num falecimento de um ente querido. Tá? O estresse crônico é aquele constante, é do dia a dia, que é esse que acomete a maioria das pessoas. A gente começa o estresse e a gente apresenta três fases. Primeiro a fase de alerta, depois a fase de resistência e por último a fase de exaustão. Na fase de alerta, o que a gente começa a sentir são aqueles sintomas mais escritos, né, no dia a dia, que é comum para você, como mãos frias, pés frios, tonteira, coração acelerado, dor no estômago, aquela sudorese fria, uma tensão e dor muscular, né, muito relatada na região do trapézio. Tem gente que gosta de ranger unhas, né, de mastigar caneta. Alguns têm aquela diarreia passageira, tem uma piora daquela noite de sono, né, respiração mais ofegante, sensação de mal súbito, que pode levar a uma agitação e alteração tanto da frequência cardíaca quanto da pressão arterial. A segunda fase, que é a fase de resistência, é quando o corpo entende que você está passando por aquele mecanismo de estresse e tende a se adaptar a ele, que pode resolver o problema, né, eliminando-o, ou pode levar a uma situação de piora. Nesses casos, você começa a sentir algo mais psicológico e que tende a atingir mais a parte neuronal, né? Então, alteração de memória, mal-estar, aquela tonteira, ela persiste, uma sensibilidade emotiva excessiva, aquela sensação de desgaste físico constante. Se é algo, né, tem um agressor comum, é o trabalho uma pessoa, você tem uma obsessão negativa contra esse agente agressor, se sente mais irritado, libido, desejo sexual cai muito. Além disso, você continua tendo, né, formigamento em extremidades, mãos e pés, mudança do apetite, inicia-se aquela mudança de apetite. Algumas pessoas comem menos, algumas pessoas comem mais, começa a ter alteração na pele, aquela pressão arterial já começa a dar picos maiores e dá aquela sensação de cansaço constante. E já pode surgir sintomas gástricos, né, como aquela gastrite. Na fase de exaustão, quando a gente fala de estresse, né, a gente fala muito fadiga crônica, quando a gente fala que o agente agressor é o trabalho, a gente fala de burnout, os sintomas são semelhantes, mas tendem a ser mais intensos e persistentes. Dificuldades sexuais, aí já passa não só a ter o libido, mas também de ereção. Aquela diarreia que vinha com processos que culminavam na ansiedade é uma constante. Aquele formigamento nas extremidades, algumas pessoas começam a ter tiques nervosos, ela deixa de ter aquele pico de hipertensão e passa a ter uma hipertensão confirmada, mudanças extremas de apetite. Aí você vê aquela pessoa que começa a perder muito peso ou aquela pessoa que começa a ganhar muito peso. Impossibilidade de trabalhar, né? A gente fica muito emotiva, né? Hipersensível, ela perde aquele senso de humor, o coração fica acelerado e pode até dar uma úlcera. Pô, Rafael, é muitos sintomas, sim, e você provavelmente já teve ou conhece alguém que teve. Quando o paciente vira para mim e fala, cara, como é que eu faço para diagnosticar o estresse? Não tem assim um exame tão específico. A gente pode dosar o cortisol, mas não é o cortisol que vai
me falar se você está estressado ou não, é você, a sua experiência do seu dia a dia. Pô, Rafael, eu estou trabalhando muito, estou com um problema familiar, é pandemia, e você consegue identificar os seus agentes agressores. É isso aí que te ajuda a se organizar e realmente eliminá-lo. Pô, Rafael, eu quero um diagnóstico laboratorial. Beleza, vamos dosar o cortisol. O que a gente vai ver? Que o seu cortisol plasmático está mais alto. Pô, Rafael, então o meu cortisol plasmático está mais alto. Como é que eu faço para reduzir ele? A gente não quer uma medicação para reduzir o cortisol. A gente sabe que o cortisol está alto como um mecanismo adaptativo ao estresse. Então, você tem que melhorar a sua vida, reduzir o seu estresse para o cortisol normalizar. O cortisol, ele te prepara para aquela situação de estresse. Eu vou te dar um exemplo da importância do cortisol. Hoje a gente sabe que um atleta chegando, por exemplo, numa Olimpíada, né, que ele tá num estresse, né? E quando ele tem aquela redução aguda do estresse, quando acaba a prova dele, ele tende a ficar doente, né? Por que isso? Ele reduziu o estresse, ele reduziu o cortisol, ele tem uma piora do sistema imune, então ele fica doente. Vou te dar um exemplo que você vai se ver. Você trabalha o ano inteiro, aí fica doente nas férias. Uai, mas por quê? Porque o cortisol estava alto e o cortisol caiu. Então a gente não trata o cortisol, mas sim o que leva à alteração do cortisol. A gente sempre pensa na alimentação, então tem que ser uma alimentação anti-inflamatória, muita fruta, verdura, legumes, pensar em fibras, carboidratos de baixo índice glicêmico. Vale a pena a gente ter uma alimentação rica em complexo B, C, manganês, magnésio. Aí você vai achar no brócolis, chicória, acelga, alface, tá? E cálcio, que é leite e derivados. Atividade física. Atividade física é fundamental, né? Ela tem uma ação ansiolítica. Tem um estudo com ratinhos que eu acho assim, muito interessante. Pegaram 50 ratinhos, pediram para passar do ponto A ao ponto B, esses ratinhos tomaram um choque no meio do caminho. Aí pegaram, dividiram metade, botaram a rodinha para metade dos ratinhos. Aqueles que se exercitaram na rodinha, eles voltaram a ter coragem e tentaram novamente passar por aquela nova situação que poderia desencadear o estresse. Já aqueles que não fizeram atividade física, eles perderam a coragem, eles não se arriscaram novamente. Então, assim, a gente sabe da importância da atividade física. Mesmo assim, alimentação, atividade física não está resolvendo, aí vale um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico. A medicação ela serve para te ajudar a passar aquela fase enquanto você resolve os seus problemas. A medicação, como ela sozinha, por si só, eu coloco que é tampar o sol com a peneira. Mas ela te ajuda, te dá energia para você criar força para resolver as suas pendências. Tá? Você sabe o que está te deixando estressado? Pô, resolve. Muitas vezes a gente sabe. É muito não raro a gente perceber que a pessoa ela tem dificuldade de analisar a própria vida e, através disso, se organizar e resolvê-la como um todo. Tá joia? Aproveita esse dia do estresse para tentar ser mais feliz. Um abraço para você.